Olá, sejam todos bem-vindos à 8ª Semana de Poesia da TV Escola. E nesse 4º dia de programação, Cês, a gente pode dizer que o nosso assunto é mágico, não? É que tudo que envolve o universo infantil costuma encantar o público através da imaginação, né? Mas a poesia infantil, o nosso assunto de hoje, nem sempre foi assim. No início, quando ela foi produzida no Brasil, ela não tinha qualquer pretensão lúdica, artística ou de manter uma relação emocional com as crianças. Os textos eram escritos pelo pai ou pela mãe aos filhos e os temas eram de caráter ético e moral. Dentre esses poemas, um dos mais antigos é um soneto de Alvarenga Peixoto chamado Amada Filha, escrito no século XVIII. No soneto, Peixoto aconselha a filha a desprezar a beleza, as honras e a riqueza, mas que cultive a caridade, o amor a Deus e aos semelhantes. O soneto termina recomendando: procura ser feliz na eternidade, que o mundo são brevíssimos instantes. No final do século XIX, o objetivo passou a ser outro: auxiliar no processo de aprendizagem da língua portuguesa. Mas a partir do século XX, Douglas, a poesia infantil se firma como uma espécie de lirismo na produção de muitos autores e autoras adultos. Os poetas têm liberdade de se voltar para o mundo com olhos infantis, repensar nos mistérios que envolvem os animais, as plantas e os comportamentos humanos. E muitas vezes, ao falar para as crianças, os escritores estão meditando sobre o seu próprio encantamento ou espanto perante o mundo. Ao longo de todo esse programa, vamos falar da poesia infantil, as melhores obras e os grandes escritores do gênero. Na atualidade, uma das maiores poetisas brasileiras que se dedicou à poesia infantil é a carioca Rosiana Murray. A poesia Atenção, Compro Gavetas, do premiado livro Classificados Poéticos, faz uma bela homenagem à memória da infância. Atenção! Compro gavetas, compro armários, cômodas e baús. Preciso guardar minha infância. Os jogos de amarelinha, os segredos que me contaram lá no fundo do quintal. Preciso guardar minhas lembranças, as viagens que não fiz, ciranda cirandinha e o gosto de aventura que havia nas manhãs. Preciso guardar meus talismãs, o anel que tu me deste, o amor que tu me tinhas e as histórias que eu vivi. Veja agora uma amostra do que preparamos para você no programa de hoje. Pequenos Tormentos da Vida, um registro leve e espontâneo de um grupo de alunos conhecendo a vida e a obra do poeta Mário Quintana, um amigo poeta que escreve e compõe para crianças. A equipe da TV Escola pegou a estrada e conheceu o projeto Pão e Poesia em Minas Gerais. Fique sabendo o que é metonímia. E o talento dos nossos pequenos leitores, futuros poetas. E o nosso convidado do dia para um bate-papo sobre poesia infantil é o professor Armando Gens. Douglas, Gustavo Spolidoro já recebeu vários prêmios por sua direção em filmes de curta-metragem. No vídeo que vamos exibir agora, ele mostra o cotidiano de uma turma de alunos da 3ª série. Com o incentivo da professora, eles mergulham no universo da poesia de Mário Quintana. E o resultado é um filme leve, divertido e emocionante. Pequenos tormentos da vida. De cada lado da sala de aula, pelas janelas altas, o azul convida os meninos. As nuvens desenrolam-se, lentas, como quem vai inventando preguiçosamente uma história sem fim. Sem fim é a aula e nada acontece. Nada. Bocejos e moscas. Se ao menos, pensa Lili, se ao menos um avião entrasse por uma janela e saísse pela outra. 3 tormentos, um pequeno, um médio e um grande. Primeiro tormento, pequeno, né? Copiar coisas do quadro.
Médio tormento, português. Terceiro tormento, matemática. A pintora foi ser que nem o Mário Quintana, que não gostava de matemática. O que é um pequeno tormento pra ti, Alberto? É uma coisa que fica me atormentando, mas não muito. Tá, me diz, dá um exemplo. Minha irmã. Tua irmã é um pequeno tormento. O que seria um médio tormento? A minha outra irmã. E um grande tormento? As minhas duas irmãs. Ui, é muita coisa mesmo. O que eu quero que vocês desenhem? Alguma coisa dessas que vocês falaram. O que seriam pequenos tormentos da vida de vocês? Pequenos. Tá bom? Eu vou fazer uma roda gigante. Isso te atormenta? Que horror! Quando eu saio, eu vomito. E isso me tormenta. Eu vou fazer um caderno cheio de escrita. Porque eu não gosto de português. Mário sugere que a aula ficaria mais interessante se um avião entrasse pela janela. E para ti, o que seria muito interessante acontecer na sala de aula? Um cachorro entrasse com ossos de anjo, as mesas e cadeiras flutuassem e dançassem no ar. Seria legal se nós ganhássemos passagens de avião para o Havaí. Eu queria que a professora ficasse louca, mas boazinha, para deixar a gente ir no pátio o dia inteiro. A princesa. Não, a cidadezinha, não. E tu bem juntinho do meu coração? Do Guilherme! Eu não! Não! Deixa eu ver. Não, o que ele quer que fale? Tem mais alto? O que é pra falar? Eu duvido que tu fale pra ela. Eu não! Leão quentinho. E tu? Não. Nem voz alta. Pinhão quentinho, pinhão. Eu consigo ler. Pra quem tu quer? Ela. Não. Ela. Não. Pra Larissa. Pra Milena. Não. Manda pra uma menina. É tu pra Milena. Eu não. Você gosta dela? É Maria Eduarda. Pinhão quentinho, pinhão. E tu bem juntinho do meu coração. Pedro, onde que tá a Duda? Ei, por favor, a gente não prêmio. Duda quer falar uma coisa contigo. Sai, Messias! Fala esse cara do Messias! Leão quentinho, pinhão. Muito bem juntinho no meu coração. Pra não frente da tua mãe pra ser minha sogra. Fica aí trancado. Ah, por favor. Por favor. O Messias quer continuar. É só a Maria Eduarda que eu quero aqui, ninguém mais. Pode sentar. Dá pra sentar? Senta. É de quanto grupo produzir? Qual destino que a gente vai escolher? Não é o que é mais importante. Não é o destino. O pato ganhou o sapato. Foi logo tirar o retrato. O macaco retrato. Deixe de lado as coisas deste mundo, disse o padre ao moribundo. O moribundo então virou as costas para o padre. A mentira é uma verdade que se esqueceu
de acontecer. Gente, o que a gente vai escrever afinal de contas? Eu já sei, 1906, que foi quando ele nasceu. Eu sei. Não, tu não sabe. Velório sem defunto. Velório sem defunto. Não, vamos outro. Nariz de vidro. Não, é menino do nariz de vidro. Cadê? Não, nariz de vidro. Lili inventa o mundo? Não é? Lili dá a volta ao mundo. Eu descobri que ele morava no Majestic, isso eu já sabia. Eu contava que ele morava dentro dele mesmo. Eu descobri que ele morava num hotel. Quem não sabia? Eu não sabia que o Mário Quintana viajou para o Rio de Janeiro e conheceu a Cecília Meirelles. Mas ela era namorada do Mário. Nada a ver. Eles só escondiam o amor por ela. Elas só se conheceram. E o Mário gostava dela, mas ela já era casada. E teve 7 filhos. 7 vezes a barriga teve gêmeos. Deve ter tido gêmeos 2 vezes e depois um sozinho. Daí dá 5. Não, 3, 2 gêmeos. Ela tinha 3 vezes 2 gêmeos. então dá 6, mais um dá 7. Não vai ter Pode ser 2 trigêmeos. Já existiu trigêmeos. Sabe aquele livro? Semana passada estava perdido. Tá, sei. Qual era o nome? Sapato furado. Muito bem. Aquele que foi achado aqui não era o meu. Eu preciso achar o meu. Eu dei pro Roberto pra ele olhar e não Pois sei é. pra onde ele Então, deu. assim, ó, vocês só vão se liberar pro recreio quando vocês acharem o meu livro. Aquele livro não é nem meu, eu tenho que devolver. Não tem nada a ver com isso daí de livro. Dê uma olhadinha lá na Rejane. Dá uma olhadinha lá nos perdidos da Rê. Aqui? Não. Não. Vamos, eu vou perguntar. Alguém tem? A gente acha que a faxineira que limpa lá na sala deixou aqui na Rê. A moça da limpeza? É. Ó, pede pra Cláudia olhar na minha sala se não tá lá, se a moça não botou lá na minha sala. Mas aqui é a tua sala? Não, da quarta série, mas... Ah, tá. Meu, a Júlia tá aqui. Júlia, suba. Qual guria? A que limpa lá na nossa sala. A gente A Galeína, que limpa na sala de vocês? Que não deu nenhum livro. Eu vou ver se tá aqui. Aqui não tá. Ai, meu Deus. Vocês deixaram na sala de aula e não tá mais. Não pode ser, ninguém mexe lá. A coisa da limpeza pode ter pegado e deixado em algum lugar. Quem? Ô Pedro, eu tenho certeza que não tá aqui. Ai, meu Deus. Ou tem que avisar pra provar. Vocês falaram com a Cláudia? Falou na aula que disse pra gente procurar. Procurar aqui? Vai essa frente pra vocês três. Tá? Se for achar, me diz. Achei! Show! Não. Ai, meu. É logo empurrar, tá? Aqui, aí tá? Não, aqui não tá. Vamos ver, vamos procurar. Tem que procurar em tudo. Tem que virar toda a sala. É, só passa, deixa que eu vejo. Ó, viu? Agora já tem outros. Coleção do bicho. Olha só. Ô, Marquitana! Sapato furado. Feito! Eles acharam o livro! Não é possível! Achou! Onde tava? No meio da ousaria, uma caveira picava-me. Havia um vagalume dentro dela. Ousaria? O que é ousaria? Não sei. Que sim. É a casa do vagalume. Deixa eu ver direito. Em meio da ousaria. O que é ousaria? Ousaria não sei. Em meio da ousaria, uma caveira picava-lhe. Havia um vagalume dentro dela. Deixa eu ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ousaria? É com 2 S.
Aqui, achei. Achei. Ossário, tá por aqui, ó. Ossário, lugar onde se recolhem ossos. Ossário é lugar onde se recolhem ossos. Tá, então, dentro desse lugar havia uma caveira. Não, é osso. Que picava. Piscava. Piscava. Ela ficava assim, ó. É uma caveira viva. Tinha um vagalume dentro dela, Bruna. Então, entendeu? Então entendi. O vagalume, ele subia, descia, daí fingia que ele tava piscando, ó. Ele ficava assim, ó. Quando ele descia, ele fechava os olhos. Quando ele subia, ele abria, ó. Entendeu? Não. Ramba. O dobro de 345, não é? Eu me lembro que eu escrevi um livro sobre criança que eu tinha uma palavra esquisita lá. E o crítico disse que essa palavra é invulgar, é uma palavra culta. Não é culta, é uma palavra engraçada, porque as crianças gostam de palavras escalafobéticas. Não tá isso. Sabe o que é escalafobético, Carol? Vamos procurar no dicionário. Escalafobético, sabe o que é? Escalafobético. O que tem escrito aqui? Desajeitado. Desajeitado, esquisito. Procurar palavras escalafobéticas nos poemas de Mário Quintana. Escalafobético. E você, escalafobético. Foi. Vestido, escalafobético. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tu é o escalafobético. Você é o escalafobético, vencedor dos escalafobéticos. Eu não sou escalafobético. Roberto, diga uma palavra de escalafobético. Entrepara. Felipe. Necrológico. Matheus Braga. Nuance. Eu achei. O Henrique. Inatingível. Centenários. Raul. Cogitabundo. Que cogitabundo? Eu achei cogitação e cogitar, mas não cogitabundo. Eu sei qual é o significado de cogitabundo. Natália, fala. Profundamente pensativo. Isso. Dos mundos. Deus criou este mundo. O homem toda a vida entrou a desconfiar. Cogitabundo. De certo não gostou lá muito do que via. E foi logo inventar o outro mundo. Que lindo, né? Agora é o nome dele, Rafael. Dos mundos. O que é cogitabundo mesmo? Não me lembro. Bom, pessoal, amanhã nós vamos à Casa de Cultura Mário Quintana. Não esqueçam o lanche e nem a autorização dos pais, senão a gente não pode sair, tá bom? Muito bem. Não tem cinto, minha gente! Porque vocês não estão gritando! A gente tem que gritar, minha gente! Vamos ler. Eu vou ler. Eu quero ler também. Caderno H. Qual ar? Larissa, tira mania. Vamos lá. Ô, Messias. Com licença. E como enfeite ele tinha um guiso em cada peninha. Fazia tanto barulho que o pato sentiu engulho. Um regato! Que alegria para o pato!
Eu sou sobrinha neta do Mário Quintana. Eu ia sujar. Qual? Quer sentar? Meu emprego, eu sou diretora de teatro. Tu gostava mais de quem na tua família? Do Mário Quintana, que é teu tio, né? Ou dos teus outros tios? E quanto aos livros do Mário Quintana, quem vende é tu que fica com o dinheiro, não o Mário, porque ele morreu, né? Ele foi atropelado? Tu é a única herdeira? Eu sou a única herdeira. Os outros morreram também? Não. Quando ele morreu, o que tu sentiu? Tu fuma? O amigo do meu pai, ele fumou dentro do peito e foi diminuindo. A minha tia parou de fumar ontem. Pronto, eu vou ter que parar de fumar. Acho que pela paciência da Helena, ela merece, no mínimo, as nossas palmas incansáveis. Aí eu choro. São 9h37, são 9h37. Agora eu vou usar do meu poder de tormenta. Olha aqui, ó, pessoal. Hoje foi meio difícil, por isso a gente vai ficar ainda mais um pouco, além do recreio, aqui na aula fazendo o trabalho de estudos sociais que não foi feito. Não, e a gente vai ficar na hora do lanche, a gente vai lanchar, né? Não. Tá, a gente vai ficar mais tempo no pátio. Não, vocês não vão ter parte hoje. Por quê? Mas ninguém não fez nada. Ontem tínhamos virado da última vez. Não fui eu que provoquei essa situação. Mas foi tu que tirou o recreio. Por quê? Vamos chamar a polícia. Só vai tirar as coisas. Vai tirar mais recreio. Eu não tenho nada. Vai tirar mais. Não, a prova tá brincando. Pode ir pro recreio. Hoje a prof vai fazer a chamada alta, tá? Eu adoro vocês e mais vocês e vocês me adoram. Eu já sei como fazer um chá. Eu vou usar a minha imaginação. Me ajude, por favor. A gata é a cachorra da minha tia e eles morreram. Estudos! Então escreve. É estranha essa palavra. Se atrapalham com o meu passarinho, eles passarão meu caminho. Eu não aguento mais olhar pra essa câmera aí. Vou dormir, Jora. Bem diferente de nós. Ganhava quem tinha menos vergonha. Lucas, precisa ter lá para cuspindo na tua cara. Pede, feijão, carne seca com macarrão. Tem tanta sacanagem. Tormentos é uma pessoa ficar nos dando chicotada. Eu tô com vergonha. Eu mandei flores pra ela. Mas o pato dessa vez assopra 63. Tu é cogitabundo. Eu não encontrei meu caderno em casa. Ser milionária. Eu achei uma palavra estranha. O meu caderno tá quase acabando. Pernilongo! Morreu! Ai, que droga, eu quero saber o que é pilão. São pequenos tormentos, mas mesmo assim são tormentos da vida. Se você, criança ou adulto, é leitor de poesia infantil, talvez conheça a resposta do nosso quiz de hoje. Então vamos lá? Que poeta escreveu o livro de poesia infantil ou isto ou aquilo? Opção A, José Paulo Paes. Opção B, Cecília Meirelles. C,
Vinícius de Moraes ou D, Ruth Rocha? Continue com a gente que depois do intervalo você vai ficar sabendo um pouco mais sobre esse poeta. Cante comigo, separa é pra cantar. Sou quatro, bem esperto. Eles dizem que pareço uma cadeira. Agora entrei na roda, eu quero nessa brincadeira. Sou testa bem limpa, sou rada engraçada. Se você me der um beijo, vou ficar de braçada. Sou cinco, seu amigo. Sempre alegre, brincalhão, tem um grande barriguinho, um belo coração. Veja que engraçado, observa ragadinho, é só puxar a perninha, fica o patinho do cachorrinho, são seis. Você já pensei, com certeza me conhece. Bem importante, são seis. Me diz que sou engraçado, parece com um biscoito. É só eu sou uma cola e parece. Só mais aqui tá e tentar foder redondo. Melhor do filho bem bonito e tentar tão novo. Agora que você conhece os números e aprendeu a contar, vamos juntos nessa viagem pra nos Estamos de volta com a 8ª semana de poesia da TV Escola e vamos direto para a resposta do nosso quiz. Que poeta escreveu o livro de poesia infantil Ou Isto ou Aquilo? E as opções são: letra A, José Paulo Paes, letra B, Cecília Meirelles, letra C, Vinícius de Moraes ou letra D, Ruth Rocha. Se você respondeu letra B, Cecília Meirelles, parabéns! Bem, mas para quem não sabia a resposta, nunca é tarde para aprender. Cecília Meirelles desenvolveu uma grande capacidade de lidar com a musicalidade em suas poesias. Percebemos isso nos seus curtos e leves poemas infantis. No livro Ou Isto ou Aquilo, Cecília chama atenção para que, mesmo nas coisas mais simples, é preciso escolher. E nesse processo, sempre perdemos ou ganhamos alguma coisa. Um tema filosófico, tratado com simplicidade, Ceissa. Veja agora esse poema de Cecília Meirelles que mistura a curiosidade sobre o mosquito e o jogo com a linguagem. O mosquito pernilongo trança as pernas, faz um M. Depois treme, treme, treme. Faz um O bastante oblongo. Oblongo é um O meio parecido com o outro. Faz um S. O mosquito sobe e desce. Com artes que ninguém vê, faz um Q. Faz um U e faz um I. Esse mosquito esquisito cruza as patas, faz um T. E consegue fazer o T? E aí se arredonda e faz outro O, mais bonito. Oh, já não é analfabeto esse inseto, pois sabe escrever o seu nome. Mas depois vai procurar alguém que possa picar, pois escrever cansa, não é, criança?
e ele está com muita fome. O meu amigo poeta, que você vai conhecer agora, trabalha com crianças de diversas idades. Ele é professor de música e escreve livros infantis, mas ainda não teve a oportunidade de publicá-los. Muitos livros ganham uma música composta especialmente para a história, que os alunos do professor André Gimenez conhecem de cor. Eu faço poesia há mais ou menos uns 20 anos. Poesia é você extravasar o eu, o seu íntimo em formas de palavras. Eu gosto de criar, sou uma pessoa muito criativa. Eu gosto de entender o que se passa pela cabeça de outras pessoas e eu tento colocar isso tudo em forma de poemas. Eu sigo, canto, toco, às vezes encanto, espero, vejo, sinto, caio, levanto, choro, grito, lamento, quero escapar, quero entender, saber como, poder desentender, cumprir, amar sempre. Culpado sou assim, somos, a vida, eu. O que me inspira é o dia a dia, o cotidiano, as pessoas, as formas com que as pessoas pensam, as formas com que as pessoas criam as coisas, o convívio, a troca, isso tudo me inspira. O meu poeta favorito é Carlos Drummond de Andrade. O poeta curitibano Paulo Leminski fez muitos poemas curtos, Ceissa, que com poucas palavras registram uma experiência ou impressão. Douglas, e com isso ele explorou também a musicalidade e temas do cotidiano, como esses dois poemas que estão no livro Poesia Fora da Estante. O barro toma a forma que você quiser. Você nem sabe estar fazendo apenas o que o barro quer. Aqui, nesta pedra, alguém sentou olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Douglas, o que você acha de ir na padaria, comprar pão e levar para casa um pacote de poesias? Olha, eu acho essa ideia genial, Ceissa. Mas onde é que fica essa padaria, essas poesias e esses poetas? Trata-se de um projeto em escolas de Belo Horizonte, onde alunos têm poemas impressos em embalagens de pão e distribuídas entre as padarias da região. Nós fomos até lá conferir esse projeto, dá só uma olhada. Já imaginou comprar um pãozinho do café da manhã e de brinde levar uma embalagem cheia de poesia para alimentar o corpo e a alma? A ideia foi de Giovanni Mendonça, um aficionado por versos e rimas que a pôs em prática com o projeto Pão e Poesia. A iniciativa é simples e precisa: imprimir poemas nas embalagens de pão e distribuir pelas padarias do Barreiro, bairro de Belo Horizonte. E em 2008 a gente fez uma tiragem de 300 mil embalagens e doamos para as padarias. Essas embalagens com poemas, né, de diversos autores, de vários estados do Brasil. E após a distribuição das embalagens, como eu tinha 26 versos de embalagens diferentes, eu plastifiquei esses versos e comecei a levar para as escolas como exposição itinerante. E assim nasceu o Põe Poesia na Escola. Fiz várias escolas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O sucesso do projeto e a vontade de continuar expandindo o hábito poético fez com que o Pão e Poesia chegasse às escolas para ficar. Em 2008 e 2009, fui apenas para as escolas com a exposição. A partir de 2010, pela Lei de Incentivo à Cultura de Minas e pelo patrocínio da VM do Brasil, a gente começou a fazer as oficinas de sensibilização poética nas escolas. 20 escolas do bairro serão contempladas até o final do ano. A Escola Estadual Duque de Caxias é uma das instituições que recebeu as oficinas de sensibilização poética. Elas são responsáveis por despertar o interesse dos alunos pela leitura e pela escrita e ainda apresentar os diversos estilos de poesia. As oficinas elas foram idealizadas para oxigenar o ensino, digamos, acadêmico da poesia ou aquela forma mais clássica de se levar a poesia ao público.
A gente quis buscar o rico que há no popular, o rico que há na aproximação corpo a corpo. Por isso que eu digo que o Pão e Poesia faz parte de um sistema comunitário de literatura. É uma rede coletiva de sensibilização poética. O Pão e Poesia faz parte desse esforço e conseguiu um grande êxito ao poder entrar nas escolas, e as escolas muito solistas abriram suas portas, mostrando a disponibilidade da escola da vida dialogar com a vida da escola, de incentivar a interpretação da poesia, a leitura da poesia, a escrita da poesia e, em torno desses fatores, a questão da sensibilização. Os alunos da Escola Duque de Caxias já foram apresentados para os mais variados estilos: a trova, o poema objeto, o verso livre e o haikai. E muito mais ainda está por vir. Nada impede que a gente experimente outros estilos. Vamos ter contato com a natureza através da pedra no meio do caminho. Vamos juntos, pessoal, vamos juntos. Vamos juntos abraçar a pedra. Vamos juntos, pessoal. Vamos juntos. No meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho. No meio do caminho. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. 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 No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Salve a poesia brasileira, salve Carlos Drummond de Andrade, salve a pedra. Sensibilizar os alunos para que eles se expressem em verso, fazer provocações a eles, né? E esses poemas produzidos são publicados nas embalagens de pão, e essas embalagens, por sua vez, são doadas para as padarias no entorno das escolas participantes, que na primeira edição foram 10 escolas. São doadas para as padarias no entorno das escolas justamente para que a poesia desses meninos circule na própria comunidade na qual eles estão inseridos. O projeto, muito mais do que despertar, dá uma oportunidade para que essa sensibilidade possa surgir, e ela possa surgir espontaneamente, plenamente. Uma sensibilidade que pode redundar em escrita poética? Pode. Mas se redundar num apreciador poético da vida, é o grande feito, porque é a questão processual. O resultado é a escrita, é uma boa interpretação, uma boa leitura. Nós estamos querendo resultados, sim, mas temos uma preocupação muito maior com o processo de formação poética do ser humano diante da vida. Como dividir o pão? Estou com fome, o que irei comer? Comprei um pão, vi o meu irmão pedindo um pedaço de pão. Tomei uma decisão, vou dividir o meu pão. Se todos partilharem o que temos de comer, iremos a fome combater. Transformar as crianças em poetas tem mexido não só com os alunos, mas com toda a comunidade. E o Pão e Poesia veio somar ao nosso projeto uma nova dimensão da escrita, porque o menino, eu acho que ele ficou mais motivado, a família ficou mais motivada, a comunidade ficou motivada na medida em que vê na rua, vê na padaria, que tem esse contato com a produção do menino, ele ficou muito interessado nessa possibilidade de estar levando a poesia dele a outras pessoas. Uma vez eu liguei para a mãe de uma aluna para pegar o nome completo. Então o nome da aluna, esse nome fala memória, é Alana. E ela perguntou, de onde fala? Do projeto Pão e Poesia. É que sua filha teve um poema que vai ser publicado na embalagem do projeto, né? E a mãe deu aquele grito, né? E falou, nossa, mesmo? Vai ter festa lá em casa hoje, né? Quer dizer, a vibração da família, né? Porque a filha tem um poema publicado na embalagem do projeto. Então isso é muito legal. Não seria exagero afirmar
que as pessoas começaram a procurar a padaria atrás de uma boa leitura. Muitos clientes vêm cá e pedem esses papéis para colecionar por causa dos poemas, falam que é muito interessante, que é diferente, que nunca viu poemas iguais. Tem um senhor que mesmo que vem cá e pede para colecionar, todo dia vem cá e pede um papel. Eles falam assim que o poema é muito interessante. E quando você quer ser poeta, precisa de você, fazer faculdade, vestibular? Não precisa, querido. Isso já foi o tempo que o cara, para escrever seu livrinho, não precisa, escreve o que você sente na alma. Pergunte a si mesmo na hora mais tranquila de sua noite. Sou mesmo forçada a escrever? Escave dentro de si uma resposta profunda. Se for afirmativa, se puder contestar aquela pergunta severa por um forte e simples sou, então construa a sua vida de acordo com essa necessidade. Você sabe o que é metonímia? Fique sabendo. A metonímia é uma figura de linguagem muito usada em textos literários que se utiliza de um termo em lugar de outro, sendo necessário que haja estreita relação de sentido ou afinidade entre ambos. Quando dizemos adoro ler Machado de Assis, estamos nos referindo aos livros do escritor e não à pessoa do Machado de Assis em si. Afinal de contas, é possível ler livros e não pessoas. Não podemos confundir a metonímia com a metáfora. A metonímia utiliza uma parte para representar o todo. Um exemplo disso é aquela tradicional frase: quero pedir a sua mão em casamento. Neste caso, a mão representa a noiva, já que ninguém se casa apenas com a mão de alguém. Já a metáfora é a substituição de um termo por outro a que se atribuem propriedades semelhantes. No conto O Alienista, de Machado de Assis, a metáfora aparece quando convidados de uma festa desejam agradar a mulher do médico a quem temiam. Dona Evarista foi o assunto obrigatório dos brindes, discursos, versos de toda a casta, metáforas. Ela era a esposa de Hipócrates, a musa da ciência. Anjo, divina, aurora, caridade, vida, consolação. Trazia nos olhos 2 estrelas, segundo a versão modesta de Crispim Soares, e 2 sóis, no conceito de um vereador. O poeta José Paulo Paes era um homem que entendia de poesia e se preocupou em definir esta arte para as crianças. Afinal, Douglas, o que é poesia? José Paulo Paes responde no poema Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um dia novo. Vamos brincar de poesia? Ter acesso a bons livros e a boas histórias é o primeiro passo para alguém se tornar um leitor. Mas pode ser também a oportunidade para se conhecer um verdadeiro talento, uma grande aptidão literária, um universo inteiro de possibilidades. Essa é uma das funções dos vídeos das escolas. Acreditamos que nossos pequenos leitores podem ser nossos futuros poetas. Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme, porque os dentes caem por onde os filhos saem. Vamos pesar. Tal despertador que meu pai vai me chamar. Levanta, filho, levanta. Acordar. Uma coisa não é tanto. Repete que me levanta, deitar nas minhas costas, um enorme elefante. Ele tem essa mania. Mãe, é assim que sempre em cima de mim e começa a ler o gibi. Choro da vovó, que é mais pesado. Eu não posso levantar, no chão arrebentado. Meu pai não trouxe, deve estar muito afim. Podia me deixar dormir enquanto eu ia ao colírio. Espere um pouco, papai. Não precisa ser agora. Aqui em 5 minutos o elefante vai embora.
mas meu pai insiste tanto que eu levanto o carrancudo. Vou pra escola com 15 remédios, com ambição nas costas e tudo. Vamos agora ao nosso bate-papo do dia. Marcos França, é com você. Olá, está começando o nosso bate-papo. E o nosso convidado de hoje é Armando Gens. Ele é doutor em literatura pela Universidade de São Paulo e professor de literatura brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também é professor da Faculdade de Educação da UFRJ. O nosso assunto de hoje é a poesia infantil. Olá, Armando. Muito obrigado pela sua participação na nossa Semana de Poesia. Eu é que agradeço. Armando, a gente pode dizer que a literatura infantil é um gênero literário? Olha só, é um problema essa questão, mas eu vou, para responder a ela, eu vou desmembrá-la em 3 pontos. Então, o primeiro ponto seria o da produção, não é? Vamos falar de quem produz literatura infantil. Então, se nós pensarmos nessa perspectiva e levarmos em consideração as posições centrais, não é? Nós vamos ver que a literatura infantil tem sim suas especificidades. Então, quem produz, né, o escritor, né, a escritora, não é, que produzem livros endereçados às crianças, sem dúvida vão ter que trabalhar dentro de um quadro de orientações, recomendações, e esse quadro, de modo geral, diz respeito, por exemplo, à estruturação do texto, em termos de poesia, um investimento nos sons, na materialidade da palavra, no significante, repetições, onomatopeias, aliterações, correto? Então, é um quadro que, de alguma forma, norteia o trabalho de escritores e escritoras. Agora, nesse quadro, acho que também nós teríamos que incluir a figura do editor. Não é? Porque, de modo geral, não é? O livro é um produto e o editor vai estar à frente, não é? Desse produto. E o papel do editor, muitas vezes, é de corte, não é? É de censura, é também de propor títulos, reconfigurar, por exemplo, às vezes o texto, e até muitas vezes o editor pode, né, colocar textos que vão justificar, não é, uma obra diante do seu público. Geralmente esses textos são pronunciamentos de especialistas. Digamos assim, às vezes aparece um psicólogo, né? A fala de um psicólogo para justificar aquele texto. E isso tem suas implicações, porque nós sabemos também que muitas vezes a literatura infantil, não é? Ela é produzida, não é só para a criança, mas se pensa na figura do adulto. Não é? Porque o adulto é que, de alguma forma, né? Exatamente, que determina que tipo de leitura a criança vai fazer, não é? Que obras a criança deve ler, correto? Então não é só a criança. Agora, uma dúvida que eu tenho. A gente tem uma confusão entre o texto que fala da memória da infância, né? E o texto que atende aos interesses do público infantil, né? Qual seria a diferença entre essas duas formas de escrever? Por exemplo, vamos tomar um exemplo mais prático, Memórias Inventadas do Manuel de Barro, que eu acho que é um livro que as crianças podem ler, mas eu não acho, por exemplo, que as crianças, não acho que seja um livro para crianças, entendeu? Inicialmente, eu acho que é, exato. Eu acho que é um livro que tanto ele pode atender a um público infantil quanto o público adulto. Mas em relação a esses relatos memorialísticos, não é, nós temos que pensar da seguinte forma. Muitas vezes, por exemplo, o Drummond, não é, em Boitempo, exatamente. Então é o adulto, não é, se reportando a um tempo outro, né, da existência dele, do passado, e revendo aquele passado, não é?
E eu acho que aí realmente não é um livro infantil, não é verdade? Porque no livro infantil, o que acontece? Eu acho que, voltando à questão da produção, não é? Há sempre a voz de um adulto, não é? Que não pode abdicar desse status de adulto, mas que tem que falar para a criança, não é? Então aí eu acho que aí a infância vem sob a forma de uma presentificação, entendeu? De uma identificação com o leitor. Agora, por outro lado, também os grandes poetas, né? O próprio Drummond, o Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Quintana, fizeram obras para crianças, né? Para crianças. E eu acho que para adultos também. Não é? Tem um livro do José Paulo Paes que diz assim, quem ri primeiro, ri melhor. Não é? Aí vem assim, uma obra para crianças e adultos inteligentes. Então, eu acho que, por exemplo, a obra Cecília, Manuel Bandeira, Mário Quintana, eu acho que eles têm poemas que agradam tanto as crianças quanto os adultos, não é? Olha, professor, a gente tem por exemplo, hoje em dia a gente tem os suportes mais tecnológicos, como os tablets, o iPad, que está trazendo para a literatura infantil uma série de revolução, uma revolução muito grande, que são animações aliadas ao texto. Como é que você vê essa nova tecnologia? Eu vejo de uma forma muito positiva. E acho que por exemplo, nós não podemos negar, né, agora a questão mesmo da tecnologia na relação das novas tecnologias com a arte. Não é? Então, em literatura infantil, por exemplo, tem um site do Sérgio Caparelli. Inicialmente ele publicou um livro, que eram poemas visuais. E existe um site que é cyberpoesia, e que é muito interessante, que as crianças, né, elas clicam e aí podem movimentar as palavras. Então isso tudo é muito interessante. Eu acho que não acaba, isso não interfere na leitura. Não é? Implica, assim, outros modos de leitura. Não é? Que alguns puristas acham que isso pode tirar um pouco da atenção para o fato da leitura especificamente. Não, eu acho que não tira, muito pelo contrário. Eu acho que a questão dessa relação mais direta, né, do leitor com o texto, eu acho ela é muito mais intensa, não é? Quando dentro dessa perspectiva do que a tecnologia oferece. Então, e principalmente para as crianças, eu acho que uma coisa é você ver por exemplo, pensando numa poesia, mas não vou dizer poesia concreta, mas numa poesia em que as palavras aparecem lá esparsas, né, no branco da página, elas se movimentam. Uma coisa é esse movimento que acaba não sendo um movimento na verdade. Agora, na tela, não é? Eu acho que enriquece a leitura, né? As palavras que se locomovem, entendeu? Um texto do Caparelli, Zigue-Zague, é muito interessante. Pode atrair criança, né? Eu acho que tem sim esse caráter de sedução e também de um outro tipo de leitura, de uma nova concepção do que vem a ser poesia, não é? De uma nova concepção de textos. E as crianças estão imersas nesse mundo. Agora, professor, você acha que a poesia infantil, a literatura voltada para o universo infantil, ela tem a obrigação de ser didática ou ela pode caminhar basicamente pelo lirismo, por essa fantasia infantil? Bem, olha só, essa também é uma pergunta um tanto quanto complicada. Pelo seguinte, porque eu particularmente, eu acho que não acredito, né, numa literatura que tenha esse engajamento, não é? Isso e também era uma atitude muito do passado, né? Os poemas no início do século passado, então destinados às crianças, eles vinham carregados, cheios, né, de informações, de moral, não é? De ensinamentos. E isso eu acho que nós já ultrapassamos, entendeu? Isso nós já ultrapassamos. Mas eu acho sempre que a literatura para criança não tem que investir nesse aspecto moral, mas ela tem um outro lado que é formativo. Formativo, eu estou pensando em quê? Na formação do leitor. Então é claro que o texto infantil tem que passar, sim, pela sedução, né? Criar elos de pertencimento com a criança, não é? Principalmente para a criança que está ingressando no mundo da leitura, não é? Então
eu acho que ela tem essa função formativa, mas ela não precisa ser necessariamente didática, não é? Professor, muito obrigado pela sua participação na nossa Semana de Poesia, foi ótimo conversar com você, que a gente possa encontrar outras vezes aqui. Muito obrigado e eu agradeço, fiquei bastante contente de poder aqui expressar o que eu penso, então foi um prazer. Obrigado. De nada. E, gente, agora esse foi o nosso último papo da 8ª Semana de Poesia. Eu espero que você tenha gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau! Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas não deixe de conferir a nossa programação no site tvescola.mec.gov.br. Mas amanhã a gente está de volta com o último dia da 8ª Semana de Poesia. Até lá!